Uma simples postagem nas redes sociais acabou gerando uma treta gigantesca e uma condenação pesada. Tudo começou quando o Roberto Justus e a Ana Paula Siebert, a mulher dele, publicaram uma foto da filha deles, a Vicky, de 5 aninhos, usando uma bolsa de grife avaliada em R$14 mil. Um mimo de luxo, não é? Mas nada de legal nisso. Só que, como sempre, a galerinha mais militante não perdeu tempo para poder destilar veneno. No meio dos comentários, um professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro achou que seria uma boa ideia escrever só guilhotina, como se fosse aceitável você desejar a morte de alguém, ainda mais de uma criança. Mas o tiro saiu pela culatra, não é? Ele foi processado e foi condenado a pagar mais de R$100 mil em indenizações. A gente vai entender como que aconteceu exatamente nessa condenação, o que disse a justiça, porque esse caso virou um recado claro, né, de que a internet não é terra sem lei, né? A gente vai entender todo esse processo no vídeo de hoje, relembrar o caso, entender como que esse professor aí, ó, se lascou. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Esse é mais um daqueles episódios em que a famosa turminha do amor, né, mostra, sem nem perceber, toda a sua hipocrisia escancarada na nossa cara. E o mais irônico de tudo é que dessa vez um deles acabou se dando mal. É o que, convenhamos, deixa a história ainda melhor. Tudo começou lá em julho, quando Roberto Justus e a Ana Paula Siebert publicaram algumas fotos da filha, a Vicky, de apenas 5 anos de idade, usando uma bolsinha de grife avaliada em nada menos que R$14 mil. Agora, sejamos sinceros, não vamos entrar aqui no debate sobre desigualdade social que de fato existe no Brasil, mas estamos falando de um casal multimilionário. Para eles, esse valor não é nada fora da realidade. Claro que para 99% dos brasileiros é um absurdo, mas para eles não, né? E honestamente, eles têm todo o direito de dar o que quiserem à filha, né? Afinal, todo pai quer proporcionar o melhor para os filhos e quando se tem condições, isso simplesmente acontece. E digo mais, tá? Depois eles se pronunciaram e ainda revelaram que a bolsa tinha sido um presente, né? Que não foram nem eles que tinham comprado. Enfim, só que como sempre, a internet não perdoou. Uma enxurrada de críticas e ataques começou a pipocar nas redes sociais, vindas de pessoas que, ao que tudo indica, não tinham muito o que fazer ou simplesmente não aceitavam, né, ver alguém desfrutando de um luxo que eles próprios não têm. E foi no meio desses comentários raivosos que apareceu um em especial, o de Marcos Dantas, um professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele escreveu: só guilhotina, uma referência ao método de execução usado durante a Revolução Francesa. Uma fala bem pacífica, não é? E exemplar para alguém que passou a vida toda dando aula. Baixo, alguém comentou o comentário, quer ver? Olha lá, só guilhotina. É isso aí. Foi isso que pegou. Exatamente. Foi Absurdo. por causa desse vídeo aí, né? É uma coisa, uma coisa de violência, né? Contra a menina. É como se ele estivesse dizendo, só matando. Sugeriram pra levar a menina, ó, vai ter que só a guilhotina aí, que ela fosse levada à guilhotina. Bom, esse comentário completamente infeliz lá no X acabou viralizando de um jeito que o professor provavelmente não esperava. Como sempre, apareceram aquelas poucas almas iluminadas, né? Ou melhor, aquelas mulas que, por algum motivo difícil de entender, concordaram com a idiotice. Mas, como era de se esperar, a maioria esmagadora das pessoas ficou revoltada com o ataque gratuito e covarde direcionado a uma criança. A repercussão cresceu rápido e, claro, a mensagem chegou aos ouvidos dos pais da Vicky. Foi aí que Roberto Justus não pensou duas vezes, né? Decidiu agir. Tanto ele quanto a Ana Paula ficaram profundamente indignados ao verem a filha sendo atacada sem motivo algum nas redes sociais. E o resultado? Iniciaram um processo criminal contra Marcos Dantas, uma resposta direta a quem achou que poderia espalhar ódio impunemente. De uma universidade federal. Algumas pessoas, entre eles um professor. Mas começou com o professor, depois comentários de uma psicóloga e outras pessoas, condenando uma foto que nós publicamos da nossa família. A Paula é uma influenciadora, uma das mais importantes do país hoje. Ela tem como profissão publicar não só os trabalhos dela, mas a vida dela, o lifestyle. Isso faz parte, né, do trabalho dela. E a nossa filhinha Vicky e a nossa família muitas vezes aparece.
E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim. Mas Ainda mesmo que que nós comprasse, tivéssemos né? comprado, não cabe alguém julgar. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa Falaram, família. como todos viram e mandaram muitos prints pra gente que só guilhotina resolve. A pessoa falou, a pessoa escreveu isso. Isso que tá É acontecendo no instigar a Brasil. morte, é instigar o ódio, é uma coisa que é inaceitável. E por um motivo tão fútil, tão bobo. Mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família. Em um comunicado, os pais confirmaram que já haviam dado entrada na ação judicial, reforçaram a confiança na justiça e agradeceram o apoio do público. Após a repercussão do caso, o Marcos Dantas ele tentou se justificar dizendo que a menção à guilhotina era apenas uma metáfora com a intenção de criticar desigualdades sociais e fazer uma referência histórica à Revolução Francesa. Ele negou qualquer ameaça direta, afirmando que queria apenas alertar simbolicamente para os riscos da insensibilidade social. Blá, 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 né? Quanta baboseira. Bom, curiosamente, o professor tem um histórico de atuação política, tá? Segundo notícias aí, o seu currículo, ele integrou o primeiro governo do nosso queridíssimo papai Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, atuando como secretário de Educação à distância do Ministério da Educação, de 2004 a 2005, secretário de Planejamento e Orçamento do Ministério das Comunicações, em 2003, e membro do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações, entre outros cargos públicos. Mas quem diria, né? Quem poderia imaginar? Né, galera? Os alunos estão nas mãos desse tipo de educador nas universidades públicas, tá? Aí depois ninguém entende, né, o porquê as federais viraram essa bagunça toda. Racismo ambiental. Como que o meio ambiente pode ser racista, velho? Mas o jogo virou, né? Alguns meses depois, nesta última semana, mais especificamente, saiu a decisão de primeira instância do processo movido pela família contra o marxista. E o resultado foi, digamos, bem satisfatório. Mais de 100 mil. No dia 21 de outubro, a Justiça de São Paulo condenou o professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelos ataques de ódio contra Vicky Justus. E o mais satisfatório de tudo, a decisão determinou que ele pague R$50 mil a cada autor da ação. 50 mil para o Justus, 50 mil para Ana Paula e 50 mil para Vicky, além dos honorários e custas do processo. Saiu bem caro, não foi? Saiu muito caro uma simples referência, não é? Eu não estou suportando mais. Aí os pais dela pediram inicialmente, processaram e pediram uma indenização de R$300 mil, que era 100 mil para cada um. 100 mil para o pai, 100 mil para a mãe, 100 mil para a filha. Só que o professor agora foi condenado a pagar 50 mil para cada um, ou seja, 150 mil reais, além dos honorários e custas do processo. O magistrado foi bem claro ao justificar a decisão, abre aspas, afirmar que alguém deve ser enviado para a guilhotina corresponde ao desejo de vê-la morta, portanto, a mensagem do requerido objetivamente exteriorizou seu desejo de atentar contra a vida dos autores. A mensagem do requerido deve ser reconhecida como discurso de ódio por recomendar a pena capital para os autores em razão de uma simples postagem em rede social, revelando extremo desprezo pela condição humana e a lesão aos direitos da personalidade deles. Se o requerido não concordava com o estilo de vida dos autores, poderia criticar, mas lhe é vedado ofender, muito menos pregar o fim da existência deles, completou o juiz. A decisão, é claro, ainda cabe recurso e é bem provável que ele vai tentar ir para a segunda instância, né? E provavelmente também esse valor tende a cair um pouco, tá? Na segunda instância, mas sinceramente, né? Vê-lo perder assim já é uma vitória, né? No fim das contas, ele vai ter que arcar com as consequências desse ato tenebroso e doentio, né, que cometeu contra uma criança. E isso por si só já traz um certo alívio. Mas e você? O que você acha de tudo isso? Você concorda que esse tipo de comentário precisa mesmo ser punido com rigor? Ou você acredita que a condenação foi pesada demais? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, deixa a sua sugestão de vídeo aqui também, ou lá no meu Instagram, @marcelomilos. Até o próximo, tchau!